Há momentos em que o maior sinal de crescimento não é o que você diz, mas o que você escolhe calar. A maturidade espiritual começa quando a boca se cala e o coração começa a ouvir. É nesse silêncio que Deus sussurra as respostas mais importantes e o destino começa a se revelar. E quanto mais você entende, menos precisa explicar. Se essa verdade ecoou dentro de você, prove que está pronto para mais. Escreva nos comentários: eu estou ouvindo Deus, cada dia falando menos e entendendo mais. Essa frase parece simples, mas guarda em si uma das maiores chaves espirituais e práticas para transformar a sua vida. Porque quanto mais a alma amadurece, menos ela precisa provar algo. Quanto mais a mente se disciplina, mais ela escuta o que outros não conseguem ouvir. E quanto mais você caminha com Deus, menos você precisa explicar, e mais você passa a compreender o que Ele está fazendo. A maioria fala demais porque tem medo do silêncio. No silêncio, tudo aparece. A ansiedade grita, as dúvidas se revelam, e a consciência começa a expor o que está desalinhado, mas é justamente ali, no silêncio, que o Espírito começa a agir. Não é à toa que Provérbios nos ensina: até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que fecha os seus lábios é tido por entendido. Provérbios 17:28. O verdadeiro sábio não desperdiça palavras, porque ele entendeu que o barulho é inimigo da clareza, e que muitas vezes o próximo nível da sua vida depende da sua capacidade de calar, observar e ouvir com o coração. Você pode correr atrás do dinheiro, você pode lutar pelo sucesso, mas se não aprender a disciplina de ouvir mais do que falar, vai construir sobre areia. Quantas vezes Deus quis te mostrar algo, mas você estava ocupado demais dando opinião sobre o que não entendia? Quantas oportunidades passaram porque você falava mais do que escutava? O homem disciplinado no falar é respeitado até pelos tolos, porque ele fala só o necessário, e quando fala, pesa cada palavra como se estivesse lidando com ouro. Napoleon Hill dizia que o sucesso começa dentro, e tudo que começa dentro exige silêncio, exige foco, exige intenção. Ninguém constrói um império falando demais, mas muitos já destruíram tudo por não saber a hora de se calar. E essa regra, que parece pequena, na verdade é o pilar de uma mente próspera, pois o silêncio não é ausência de som, é presença de direção. Toda mente rica foi um dia uma mente silenciosa, que aprendeu a ouvir, que aprendeu a calar e que aprendeu a entender o que a maioria ignora, porque quem fala muito quase sempre repete, mas quem escuta em silêncio descobre. Há coisas que Deus só revela quando você fecha a boca e abre o espírito, porque nem tudo se explica. Tem coisa que só se discerne, e você só vai discernir o que está pronto para carregar. Por isso, a disciplina do silêncio não é apenas um sinal de maturidade, é um termômetro espiritual, é um treinamento invisível que o céu usa para preparar os escolhidos. Jesus ficou 30 anos em silêncio, para só então falar durante 3, e mudar o mundo inteiro. Pense nisso. Quanto do seu silêncio tem sido desperdiçado com ansiedade, com redes sociais, com fofocas inúteis? E quanto do seu silêncio tem sido usado para crescer, para orar, para observar, para entender? Quem fala menos e entende mais, governa. Quem fala mais e entende menos, tropeça. E acredite, o seu destino vai ser determinado não apenas pelo que você sabe dizer, mas pelo que você soube calar. Quando você decide falar menos, começa a perceber mais. Percebe quem está ao seu lado por interesse. Percebe oportunidades disfarçadas. Percebe ataques sutis do inimigo. Percebe sinais de Deus que antes passavam despercebidos. O silêncio é um filtro, e só quem aprende a usá-lo consegue acessar o que realmente importa. A verdadeira riqueza não começa com gritos, começa com intenções silenciosas e decisões secretas entre você e Deus. Então, se você está nesse processo de falar menos, de observar mais, de ouvir mais a Deus do que aos homens, você está no caminho certo. Continue, porque o mundo premia os que gritam, mas o céu honra os que escutam. Parte 2.
O valor da disciplina na construção da riqueza. Você já parou para pensar que o barulho é uma fuga? Falar demais nem sempre é sinal de confiança. Muitas vezes é insegurança disfarçada. Quem precisa se afirmar o tempo todo, geralmente está tentando convencer mais a si mesmo do que aos outros. Mas quem aprendeu a se calar, já venceu dentro. E é aí que começa a verdadeira disciplina. Porque controlar a própria fala é um dos primeiros sinais de domínio próprio. E como dizia Napoleon Hill, o homem que domina a si mesmo governa qualquer situação. Falar menos é disciplina. Observar em silêncio é sabedoria. Responder com calma é poder. Pessoas disciplinadas entendem que o tempo é uma moeda espiritual. E gastar palavras sem propósito é desperdiçar energia divina. Você foi chamado para prosperar. Mas o que muita gente esquece é que a prosperidade exige estrutura emocional e mental. E essa estrutura só se constrói com disciplina diária, silêncio consciente e foco interno. Disciplina não é rigidez, é compromisso, é dizer não para o que te afasta do seu propósito. É abrir mão do prazer imediato pela recompensa, invisível, aquela que Deus promete aos que perseveram sem aplausos. Quantas vezes você já começou algo e não terminou? Quantos planos morreram por falta de consistência? Deus não entrega grandes tesouros em mãos instáveis. E a mente, indisciplinada, é como um balde furado. Não importa o quanto você receba, sempre perde no caminho. A verdadeira riqueza não começa na conta bancária. Começa na mente firme, no coração alinhado e no silêncio de quem aprendeu a obedecer antes de ser honrado. É fácil querer dinheiro. É difícil manter princípios enquanto ele não chega. É aí que muitos se perdem, porque confundem abundância com aceleração e prosperidade com pressa. Mas Deus trabalha no tempo da maturidade, e o que não é sólido no invisível, desmorona no visível. A disciplina é o solo da colheita. Você não pode plantar hoje e colher amanhã, mas pode plantar todos os dias e confiar que na hora certa o céu vai fazer crescer. O que você faz em segredo está formando o que será exposto, e o que você cala agora será respondido. No tempo certo, fale menos, trabalhe mais, ore em silêncio, sirva com intenção. A disciplina te coloca em salas que a impulsividade jamais alcançaria. A maioria está preocupada em aparecer, mas os que vão longe estão ocupados em construir. E construir dá trabalho. Exige silêncio, foco e entrega. Napoleon Hill dizia: a autodisciplina começa com o domínio dos seus pensamentos. Se você não controla o que pensa, não pode controlar o que faz. Isso explica por que tantos desistem, porque ainda estão tentando vencer fora, sem ter vencido dentro. Deus está mais interessado na sua raiz do que na sua vitrine. E o silêncio é o lugar onde Ele te treina, te poda, te prepara. Por isso, se você sente que está em um tempo onde tudo parece quieto, onde ninguém te vê, onde suas ações não estão sendo reconhecidas, entenda, isso não é abandono, é lapidação. E quem suporta o processo herda a promessa. Você quer um conselho? Não quebre o seu processo com palavras impacientes. Não destrua o que está construindo com murmúrios disfarçados de desabafo. Deus te deu uma semente, mas ela só cresce com silêncio, disciplina e fé. Fale menos com o mundo, fale mais com Deus. E viva como quem já entendeu que a riqueza verdadeira vem de dentro para fora. Se você ainda está aqui, é porque Deus está te moldando por dentro. Continue. E se essa parte te fortaleceu, escreva nos comentários: eu escolho a disciplina que transforma, porque há uma glória escondida no processo, e só os silenciosos, firmes e perseverantes vão viver o que os impacientes só sonham. Parte 3. Quando Deus fala. No silêncio. Deus não grita, Ele sussurra, e é por isso que muitos não ouvem, porque estão ocupados demais com o barulho do mundo, das opiniões, das comparações e das distrações. Mas aqueles que escolhem o silêncio, esses sim escutam o que ninguém mais percebe. Há momentos em que a única direção que Deus te dará é o silêncio. Não por ausência,
mas por presença. Ele está ali, no intervalo entre as palavras, nas pausas, nas orações, que você não consegue terminar. E se você conseguir ficar quieto o suficiente, vai perceber que o silêncio também fala. E muito. Foi assim com Elias. Esperava ouvir Deus no terremoto, no fogo, no vento forte. Mas ele veio num sopro suave, na quietude que só os quebrantados compreendem. 1 Reis 19. O mundo associa silêncio à fraqueza. Mas no reino de Deus, o silêncio é sabedoria, e só os fortes suportam ouvir sem responder, observar sem julgar, esperar sem desistir. Você já se sentiu ignorado por Deus? Já orou e tudo parecia vazio? Talvez o céu não estava em silêncio. Talvez você aqui estava fazendo barulho demais para perceber o que ele já estava dizendo. Muitas vezes, o silêncio de Deus não é negação, é proteção. É ele te tirando do barulho das expectativas humanas, para te alinhar com os propósitos eternos. Napoleon Hill dizia que os maiores líderes não são aqueles que falam melhor, mas aqueles que pensam com mais clareza. E clareza só vem no silêncio. A mente barulhenta não escuta a intuição. A alma agitada não discerne os sinais. E o espírito inquieto não reconhece a voz de Deus. Por isso, o silêncio é tão poderoso. Ele não apenas te conecta a você mesmo, mas te conecta ao invisível, ao que está acima, ao que só pode ser compreendido por quem tem fé. Tem respostas que só vêm depois do silêncio. Tem milagres que só se manifestam quando você para de explicar tudo e apenas confia. Deus não precisa te convencer. Ele precisa que você o escute. E quando você escuta, percebe que o caminho está sendo traçado. Mesmo quando tudo parece parado. Mesmo quando ninguém te entende. Mesmo quando os resultados ainda não chegaram, o silêncio também é um escudo. Ele te protege da opinião alheia, do desânimo que vem dos outros, das comparações que destroem sua identidade. Porque, quando você cala, você se protege. E quando você se protege, você escuta. E quando você escuta, você discerne. E quem discerne, prospera. A prosperidade que Deus está construindo em você não é imediata, barulhenta ou popular. É silenciosa, profunda, faz sólida. A mente que fala demais perde energia. A que escuta com atenção ganha direção. Se você está num momento em que tudo está quieto, não tema. Isso não é pausa. É preparo. O silêncio de Deus é o ambiente onde Ele molda grandes destinos. Então, continue firme. Não ceda à tentação de gritar para o mundo que está tudo dando certo. Prove para Deus, em silêncio, que você confia. Prove que você prefere direção do que aprovação. Que você está disposto a ser guiado, não a ser aplaudido. E quando você mostrar isso com sua postura, Deus vai falar. E quando Ele falar, tudo muda. Se essa parte falou com você, escreva nos comentários. Eu confio no silêncio de Deus. E lembre-se, o barulho tenta confundir, mas o silêncio revela. E quem escuta o céu, governa a terra. Parte 4. A mente silenciosa que atrai abundância. O silêncio não é ausência, é presença. Presença de domínio, de discernimento e, acima de tudo, de propósito. A mente que aprendeu a silenciar não se apaga, ela se fortalece. Enquanto o mundo grita por atenção, o espírito que escolhe o silêncio atrai aquilo que o barulho afasta. Abundância com sentido. Napoleon Hill afirmava que a riqueza começa na mente. Mas uma mente confusa, ocupada e inquieta cria uma vida sem direção. A mente focada, limpa e disciplinada manifesta a realidade que foi construída no invisível. E é aí que muitos erram. Acham que precisam falar, se mostrar, argumentar, se defender. Mas esquecem que o mundo espiritual responde mais à intenção do que à exposição. Mais ao que você pensa no secreto do que ao que grita em público. Quando você silencia a mente, você escuta o plano, você entende o tempo, você identifica o ataque e você se conecta com aquilo que é realmente seu, sem competição,
sem correria, sem desespero. A mente silenciosa é uma antena espiritual. Capta direções que os distraídos ignoram. Sente os perigos antes que se tornem reais. Reconhece portas abertas, mas também sabe quando não entrar. Você quer prosperar? Então pare de falar tanto sobre o que vai fazer e comece a agir no silêncio. Ore, trabalhe, planeje, sirva. Mas não entregue ao mundo os seus segredos antes que estejam prontos, porque o inimigo não precisa de muito para sabotar o que Deus quer realizar. Tem bênção que só amadurece quando está escondida. Tem vitória que só floresce longe dos olhos apressados. E tem direção que Deus só revela depois que você provar que sabe calar. Você não precisa explicar seu processo. Você precisa respeitar seu processo. E o silêncio é o maior sinal de respeito com aquilo que está crescendo dentro de você. Verdadeira abundância não é ruidosa. Ela é sólida, estável, construída sobre alicerces invisíveis, como fé, disciplina e foco. É por isso que os sábios prosperam em silêncio. Eles não anunciam o próximo passo. Eles não pedem permissão. Eles apenas ouvem a voz de Deus e obedecem. E quando você vive assim, a abundância não é apenas material. Ela é emocional, espiritual, relacional. Você começa a atrair oportunidades, pessoas, caminhos, porque a sua energia muda, seu espírito vibra em outra frequência, uma frequência que o barulho jamais alcança. O mundo corre, você caminha com propósito, o mundo fala, você ouve, o mundo se agita, você confia, e é isso que separa os que apenas desejam, dos que realmente colhem. Napoleon Hill disse: a riqueza começa com um estado de espírito, com um propósito definido e com fé inabalável. E tudo isso nasce no silêncio. Por isso, se você chegou até aqui, entenda, você está sendo preparado para algo grande. Não se assuste com o silêncio. É nesse lugar que Deus te revela quem você é. E quem você é vale muito mais do que o que você diz. Fale menos, entenda mais e permita que Deus te mostre o resto. Se essa jornada fez sentido para você, escreva nos comentários: eu escolho prosperar em silêncio. E nunca se esqueça, o barulho impressiona, mas o silêncio transforma. E quem caminha em silêncio com Deus chega muito mais longe do que quem corre sozinho.